E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Papo Palestra. No vídeo de hoje, vamos lá gente, quero falar o seguinte. Afinal de contas, né, no fim de tudo, Flamengo campeão brasileiro e provando por A mais B, não tinha manipulação alguma, não tinha benefício algum pro Palmeiras, não tinha nenhum sistema pro Palmeiras, não tinha grito, né? O que aconteceu ali, precisamos falar um pouco agora sobre tudo que aconteceu nessa reta final do Campeonato Brasileiro, e não é de forma alguma chorar. O Palmeiras não perdeu por conta da arbitragem. O Palmeiras perdeu porque o Abel tá ultrapassado. E eu posso falar depois disso. Tá ultrapassado? Não, vai. Vou até melhorar antes que vocês me xinguem aí. Talvez até com razão. Ultrapassado, errei, exagerei. O Abel, o ciclo dele no Palmeiras encerrou. Eu acho que bem até pra ele e pro Palmeiras. Que melhor pro Palmeiras ainda. Porque ele, querendo ou não, mesmo que ele fique mais 2 anos não ganhando nada, ele tá ganhando um puta de um dinheiro, né? Mas melhor pra ele, pra gente ver, já que ele é tão bom quanto ele diz que é, já que ele é tão bom quanto parte da torcida fala que ele é, já que ele é tão bom quanto a Leila Pereira acha que ele é, vamos ver o que vai acontecer com ele em outros times. Vamos ver o que vai acontecer ele treinando, enfim, outros times, pode ser até aqui no Brasil, cara. Não tem problema nenhum não, cara. Esses últimos 1 ano e meio aí me fez ser grato ao Abel, ter o Abel Ferreira como técnico. Como melhor técnico da história do Palmeiras, sim. Mas esse último 1 ano e meio, todas as teimosias do Abel, enfim, e tudo que a gente deixou de ganhar por conta dessas teimosias dele, investindo o que nunca investimos na história da Cidade Esportiva Palmeiras, me fez entender que essa idolatria ser um pouquinho manchada, digamos assim. Mas enfim, o vídeo não quero falar sobre o Abel, não é para falar sobre o Abel no vídeo de hoje. É um vídeo pra gente falar o seguinte: teve muita narrativa de que o Palmeiras era beneficiado. Surgiu ali uma relação ridícula de que o Palmeiras teria 15 pontos a mais com a de ajuda de arbitragem. Isso lá há 10 rodadas atrás, sei lá quantas rodadas atrás, naquele fatídico jogo, depois daquele fatídico jogo Palmeiras e São Paulo no Morumbi, que sim, ali o Palmeiras foi beneficiado. No geral, naquele jogo, teve lances naquele jogo mesmo que poderiam ter tido um outro destino e teria favorecido o Palmeiras, como por exemplo aquele Bobadilha ter sido expulso com o segundo cartão amarelo, merecia, teve um lance pra isso, e até antes de vários lances polêmicos, a gente não sabe o que aconteceria, né? Aí é o famoso efeito borboleta, né? Se mudasse a primeira situação, talvez as outras não aconteceriam, mas sim, de fato foi pênalti. O Andrés Pereira podia ter sido expulso, podia não ter sido expulso, aí não sei dizer, enfim. Vimos, né, agora recentemente na Libertadores mesmo, pra mim, por exemplo, a situação do Pulgar é infinitamente pior do que aquele lance que reclamam do Andrés Pereira. Porém, de fato, novamente, não tô aqui chorando isso, porque eu não acho que tanto que a gente não perdemos o Brasileiro por causa de arbitragem e nem perdemos a Libertadores por causa de arbitragem, né? O que eu quero falar aqui é o seguinte: criou uma narrativa tão forte, foram 2 semanas, eu lembro, daquele jogo do São Paulo contra o jogo do... Depois do jogo do Palmeiras do Maracanã, Palmeiras e Flamengo, que ali o Palmeiras foi muito prejudicado pela arbitragem, mas enfim. Que vamos falar sinceramente, se houvesse de fato uma situação para beneficiar o Palmeiras, um sistema pro Palmeiras, naquele jogo no Maracanã, daria o pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes, entendeu? Teria anulado o gol do Flamengo, tá entendendo? Tudo teria expulsado o próprio Pulgar, né? Foi o Pulgar? Foi o Pulgar. Também lá naquele jogo do Maracanã também, que merecia ter sido expulso por uma entrada no Maurício. E não, nada disso aconteceu. Por quê? Porque a arbitragem é ruim. Entendeu? Porque a arbitragem é caseira, apesar de que o Cornaldo Ribeiro ficou chorando tanto, mas no Morumbi não foi caseira. Tudo bem, não foi caseira ali, mas foi ruim, como é ruim, né? Como é ruim em vários momentos. Como eu acho que deveria ter expulsado o Gomes contra o Cruzeiro, sim. Como eu acho que no jogo que acabou de acontecer agora, Palmeiras Atlético Mineiro, talvez houve um certo exagero em expulsar o Piquerez, mas que também mereceu, no sentido assim, fez por onde, vamos colocar dessa maneira. Enfim. Então assim, o que acontece ficou muito um negócio, tipo assim, não, é certo, o Palmeiras é beneficiado. Não foi nem tipo assim, Palmeiras... E o que acontece? Quando vem isso de torcedor... Então assim, vem isso meus amigos, vem isso tal, aqui na rede social tal, beleza. Agora vem de jornalista. E novamente, eu não tô falando de jornalista influenciador, não tô falando de mídia alternativa do Flamengo. Tô falando de Mauro César Pereira. Tô falando de Arnaldo Ribeiro. Tirone um pouco menos, mas também. Tipo, Arnaldo, o Mauro César endossando
essa narrativa dos 15 pontos a mais pro Palmeiras, de quantos pênaltis teve a favor do Palmeiras. Arnaldo Ribeiro falando que o campeonato tava manchado, que tinha que ser investigado o juiz. Cara, isso é de uma irresponsabilidade gigantesca, vindo de dois caras que falam pra tantas pessoas, tantos ouvintes, tanto nos canais deles, que são gigantescos, quanto nos veículos que eles participam, o UOL, o Band, o Mauro na Jovem Pan. Comprar essa narrativa, encampar essa narrativa por 2 semanas, que foi 2 semanas batendo direto que o Palmeiras é beneficiado, que é um absurdo. E assim, aí o que aconteceu? Foi por causa dessa denúncia os caras pararam de beneficiar? Aí começaram a prejudicar o Palmeiras? Não, gente. O que aconteceu foi uma merda esse final de ano. Porque tudo tumultuou a parada toda. Os juízes vieram apitar os jogos do Palmeiras com o pé atrás, porque não queriam ser denunciados pelo STJD, como foi lá o Abade Abel, lá, sei lá o quê. Não queria que ficasse falando que tem que ser investigado, não queria que falasse que foi um campeonato manchado. É óbvio, pô, o juiz é um ser humano. Mas a questão é, novamente, eu ainda acho que o Palmeiras não tem que falar de arbitragem. Por quê? Porque ainda assim empatou com o Vitória em casa. Um jogo pífio, como foi a maioria desses últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras perde pro Santos na Vila. Um Santos que tá se arrastando. Eu até acho que agora não cai mais, mas o Santos se arrastou por uma boa parte do campeonato. Fizemos um segundo tempo bom, mas não conseguimos matar o jogo. Perdemos pro Santos na Vila Belmiro. Empatamos com o Vitória em casa. Empatamos com o Fluminense em casa. Perdemos de um Grêmio que está definhando. O Grêmio está definhando e nós perdemos para o Grêmio. Tomamos uma virada do Grêmio lá no estádio do Grêmio. Então assim, se você pega 2 resultados desse aí e já coloca pro Palmeiras, que era normal, o Palmeiras estaria na briga, se bobear estaria até em primeiro. Entendeu? Então não dá pra gente ficar só colocando na conta da arbitragem. Teve lance que dá pra discutir contra o Vitória, teve lance que dá pra discutir contra o Santos. Normal, isso é normal. E até acho que alguns desses lances teriam tido um outro resultado se não fosse aquela palhaçada que fizeram. Agora, se tem uma coisa boa, e tem poucas coisas boas, desse final de ano ridículo, dessa entregada que o Palmeiras deu pro Flamengo no Campeonato Brasileiro, dessa Libertadores que foi ridícula do Palmeiras, essa final ridícula do Palmeiras na Libertadores, mas mais do Campeonato Brasileiro até do que da Libertadores, vai, da Libertadores também, vai. Se tem uma coisa boa de tudo isso, é que a gente fala assim, cara, não dá pra falar que existe um esquema pra beneficiar o Palmeiras. Não dá pra falar. Quem continuar com essa narrativa, desculpa, é ridículo. E pra mim, senhor Mauro César Pereira e senhor Arnaldo Ribeiro, que foram os que eu mais vi, porque são os que eu acompanho mais, então eu imagino que deve ter outros jornalistas, deveriam vir a público pedir desculpa. Falar, cara, exagerei. Pô, o Arnaldo Ribeiro, sou São Paulino. Pô, gente, eu sou São Paulino. Eu tava ali bravo porque tomamos a virada em casa, de um rival, papapá. Mauro César deveria vir e falar, não, é complicado, porque papapá, porque também essa narrativa sou flamenguista, então acabei me levando pra torcida, mas de fato, porque assim, é ridículo o que aconteceu esse bagulho. E isso foi uma das coisas que eu nunca vi isso. Eu nunca tinha visto, não me lembro, tá, de ver um movimento tão grande contra um time, falando que aquele time era beneficiado tantos jogos. Uma coisa é você falar, o Palmeiras chora até hoje, aquele paulista que teve VAR, mas nem existia VAR ainda contra o Corinthians. A gente chora contra o São Paulo, aquela eliminação na Copa do Brasil, que as imagens do VAR sumiram. Os São Paulinos choram nesse paulista mesmo, a marcação de um pênalti inexistente em cima do Vitor Roque. Tudo isso, tudo bem. A gente vai chorar. Um vai chorar pra cá, outro vai chorar pra lá. Os corintianos choram até hoje um gol de mão, né? Que o Lucas elimina o Corinthians na Copa do Brasil, que o São Paulo é campeão com um gol de mão. Então aí o Arnaldo Ribeiro, beleza. Será que o juiz tinha que ser investigado também? O juiz que validou um gol de mão, que eliminou o Corinthians a favor do São Paulo. Então assim, essas coisas acontecem. Mas eu não lembro de quando aconteceu isso, quando aconteceu aquele gol do Lucas de mão, por exemplo. Eu não lembro de vir todo mundo, São Paulo é beneficiado, São Paulo só tá aí porque é beneficiado. Papá. Não, cara, foi um erro ridículo. São Paulo deu sorte daquele erro naquele momento e não teve sorte em outros momentos, assim como todos os times. Mas o que fizeram com o Palmeiras, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, orquestrado pelo Flamengo, o São Paulo servindo de escada e com jornalistas consagrados fazendo coro, isso foi de uma baixeza ridícula. Foi de uma baixeza ridícula. E eu acho que assim, agora tá mais que comprovado. Porque, ó, se existe um esquema, o esquema não ia parar o esquema.
Não ia parar o esquema porque... Nossa, porque eles estão falando. Não ia. Não ia. Vamos ser sinceros. Óbvio que não ia. Então, assim... Tá provado. Não tinha esquema nenhum. Tá provado. Não tinha esquema nenhum. Não tinha que ter investigação nenhuma. Não tinha nem que afastar o cara lá. Porque se você afastar o cara... Cada juiz que erra... Ridiculamente em cada rodada... A gente não vai ter mais juiz pra apitar o futebol brasileiro. Então... Como agora... Tá mais que provado. Porque o Flamengo ganha por pouco. Por mais que ganhou com uma rodada de antecedência, foi com uma rodada de antecedência. Dependendo do que acontecer na última rodada aí, a diferença de pontos vai ser pequena até. Ou seja, um pênalti, por exemplo, que poderia ter dado pro Palmeiras contra o Vitória no Allianz Parque, já botava o Palmeiras com 2 pontos a mais. Um pênalti contra o Santos na Vila Belmiro, quando tava 0-0 ainda o jogo, já poderia botar o Palmeiras 5 pontos a mais. Só tô falando de 2 situações, 2 bagulho bobo, que foram 2 discussões que muita gente, né, tipo, de você pegar várias discussões aí, vão falar que esses lances, de fato, o Palmeiras foi prejudicado. Sem falar no jogo do Maracanã, que o Flamengo perderia 3 pontos e a gente ganharia 3 pontos se a gente conseguisse aquela vitória. Se a arbitragem tivesse um esquema, se fosse grito, se o Palmeiras ganhasse no grito, as coisas no Maracanã teriam sido diferentes. Mesmo com um monte de gente falando um monte de graça e tal, não sei o quê. Então, assim... Ah, Bruno, você acha que ano que vem o Palmeiras tem que fazer igual, tem que gritar? Não sei, cara, não sei. Isso vai deixando a gente meio cansado, assim, de futebol em si. Porque, por um lado, eu quero isso. Eu quero que a gente vá lá e grite, faça protesto na CBF. Palhaçada, torcida do Flamengo, ridículo. Fazendo protesto na CBF, sabe? Como se precisasse, a gente não precisa disso pra ganhar, cara. Foi aí que ganharam, não precisava disso. Não precisa disso pra ganhar. Quem vinha aqui falar... que a final da Libertadores foi roubada e tudo mais. Cara, o Palmeiras foi tão ridículo de não dar nenhum chute no gol, que a gente falar da expulsão do Pulgar, que eu acho que deveria ter sido expulso, concordo, não acho que o Veiga deveria ter sido expulso. Desculpa, são 2 lances completamente diferentes. Mas, e pra mim, o lance do Pulgar, ele é tão escandaloso quanto o lance do Morumbi. Pra mim, o lance do Morumbi é escandaloso. O pênalti do Alan no tapa é escandaloso, deveria ter sido marcado, com certeza. Sem querer, é pênalti, aquilo ali foi muito pênalti. E a expulsão do Pulgar. O Pulgar foi uma agressão, sem bola. O cara ridículo, quase quebrou a perna do Fux ali sem bola. Quase quebrou, não sei, mas foi ridículo. Foi ridículo ele fez. Aquilo ali era pra ser com bola rolando, com bola parada. Aquilo ali era pra ser expulso. Desleal, inclusive, que o Pulgar. Pulgar, inclusive, é um jogador desleal. Pulgar é um jogador desleal. Tá? Não é a primeira vez, não tô falando isso do nada. Tá? Um jogador desleal. Não é, entendeu? Não foi sem querer, foi nada disso. Então, só que eu não tô vendo esse chororô. Pelo contrário, né? Eu não vi, mas me falaram que o Arnaldo Ribeiro falou que foi do jogo. Que a entrada do Pulgar no Fux foi do jogo. Então, assim, então vamos lá, novamente. Tô aqui pra chorar. Não é chorar. Porque eu acho que o Palmeiras foi ridículo. Se o Palmeiras tivesse batido, pô, sabe, finalização da hora, jogando da hora, não sei o que, e acontece um lance desse, é diferente. Dói num lugar. Sabe, o jogo acaba ali 2-1 pro Flamengo, tal, não sei o que, bola pra cá, bola pra lá, e tu fala assim, poxa, caramba, seria outro jogo. Agora, o que não foi o Palmeiras nessa final da Libertadores, o que não foi o Palmeiras nessa reta final de Brasileiro, eu falar de Pulgar é ridículo, que foi o que os São Paulinos fizeram. O time tomar 3 gols em 15 minutos, de um dos maiores rivais dentro de casa, com o jogo 2-0 a favor, o cara não tem que falar de um pênalti não marcado. Não tem, desculpa, não tem. Da mesma forma que eu acho que a gente não tem que ficar falando... Agora, só que eu tô falando da incoerência. Da incoerência de ser o Mauro César Pereira. Da incoerência de ser o Arnaldo Ribeiro. Que são nomes dos maiores nomes jornalistas. De caras maiores, de números e tal, jornalistas brasileiros. Esportivos brasileiros. Então, falando de dois dos grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro. Que tiveram completamente 2 pesos, 2 medidas na hora de analisar lances que, pra mim, os 2 são escandalosos. Tal qual. Tal qual. E, com relação ao quanto cada lance influencia na partida, eu não sei dizer, cara. Eu não sei dizer. Porque, primeiro que poderia não ser gol do São Paulo. Um pênalti é um possível gol. Uma expulsão é uma expulsão. Expulsão é garantia de nada, concordo. Eu até acho que era capaz do Palmeiras perder o jogo. Com um a mais seria mais ridículo ainda. De verdade. E eu não duvido mesmo. Mas foi ridículo. Então é só isso. Só pra você que de repente torcedor
Bota a mão na consciência que, de fato, não tinha nenhum esquema pro Palmeiras. O Flamengo foi lá, mereceu, ganhou. O Palmeiras entregou. Foi ridículo a final do ano do Palmeiras. Influenciou toda essa palhaçada? Até influenciou, mas também não é sobre isso que eu tô falando. Só quero falar sobre o quanto é irresponsável jornalistas esportivos defenderem esse tipo de coisa, sem ter prova, só no birrismo, só na birrinha, só no bairrismo, só no clubismo, né? Marcelo Pereira fala muito de bairrismo, mas faz o bairrismo pró-Flamengo, faz o flamenguismo, né? Ele talvez não faça o bairrismo, mas faz o flamenguismo. Então é isso, cara. É isso. É só pra falar um pouco que no final das contas... E vou ser sincero com vocês, cara. Eu acho que o palmeirense se incomodou. Quando tava aquele negócio do... é beneficiado, só ganha porque é beneficiado e tal, não sei o quê. Eu vi muito palmeirense falando assim, cara, pô, até queria que a gente fosse roubado aí no outro jogo. Até que queria que nesse jogo de São Paulo talvez tivesse, melhor que tivesse perdido e tal. Porque... foi muito, sabe? Foi muito. Mais que qualquer coisa que eu já tenha visto, assim, que eu me lembre no futebol. Eu acho que em 2005, lá que foi provado que teve manipulação pro Corinthians, não pro Corinthians, né? Várias manipulações de resultado, mas que teve alguns resultados que foram pró-Corinthians. Ali não teve tanta falação como foi esse do Palmeiras, que vamos ser sinceros, gente, não tinha nem prova nem nada. É isso, fazer o quê, né?